Bom, aqui no GGN nós sempre recebemos CDs, lançamentos, você tem uma vitalidade hoje na música cantada, na música instrumental, como nunca se viu, tem impressão, na história do país. Em parte pela facilidade da gravação, em parte pelo florescimento de uma geração de talentos aí, fantástico. E uma que chamou muita atenção foi um projeto da Natura com a performer, acordeonista Lívia Matos. Lívia, conta primeiro como é que surgiu esse projeto. É um projeto que vem da Bahia com Natura. É um incentivo fiscal do governo baiano? Isso é um edital, né, que a Natura abre, que ela está vinculada com leis de incentivo estaduais e também nacionais. Né? Você pode ir pela Lei Rouanet, ou você pode ir por não todos os estados. Né? No caso, atualmente, acho que está Pará, Bahia... São Paulo tem. São Paulo não está, São Paulo entra pelo Nacional, acaba entrando pelo Nacional. Tá. E Rio Grande do Sul, acho que Rio Grande do Sul. Então, agora vendo as informações que vieram e vendo pelo YouTube também, você tem uma convivência grande com o circo. Conta um pouquinho como é que começou essa convivência. Na verdade, tudo começou no circo, assim, toda a história. Eu comecei minha carreira artística no circo, um circo de Salvador muito especial, que é o Circo Picolino. Que é engraçado que ele é um circo tropicalista, ele é um circo Glauber Rocha, assim. Tá. Eu entrei nesse circo porque fiquei apaixonada por um espetáculo que era uma homenagem dentro do universo de Glauber Rocha. Itinerante ou... Ele tem uma aluna fixa, porque ele também funciona como escola, circo, e com aulas particulares e tudo mais. E ele tem uma aluna sempre que roda, assim. A gente fez muito interior da Bahia, a gente fez muito, fez palco giratório, festivais de circo, a gente rodou um bocado, assim, levando a aluna com a gente. E tinha essa estrutura fixa lá, que também tem uma programação muito rica, assim. A gente fez muito espetáculo para escolas públicas. Eu saí, mas o circo continua. E como é que era a formação musical? De lá? Então lá, na verdade, eu era trapezista, acróbata. Tá brincando? Eu era circense mesmo, assim, sou circense, mas assim... aí eu comecei a querer tocar por causa do circo, porque esse circo sempre tinha banda ao vivo. Sempre tinha banda ao vivo. Eu vi um dos vídeos que você gravou lá com um músico de circo, e a definição, que é a maneira, como não é o maestro que rege a banda, são... Os artistas lá, eles têm que acompanhar os artistas. Como é que é esse processo de interação do músico com o artista? É um diálogo mesmo, como eu estive dos dois lados, né? Tanto na parte do picadeiro atuando, como tocando pra... Só por curiosidade, o que você fazia? Salto mortal lá? Também. Pulava um trapézio Também, lá? eu era mais dos aéreos, eu gosto muito de altura, né? Ah, Até hoje eu faço performance tocando pendurada e tudo. Eu fiz atravessando um prédio ali da Sala São Paulo, do Júlio Prestes, na virada cultural. Eu adoro altura, assim. E aí, como eu tive dos dois lados, dá pra sentir bem, assim, que na verdade é uma relação bem dialógica mesmo, assim. Não existe, assim, não é tanto o circense que segue o músico, nem o músico segue o circense, é os dois, assim. Às vezes um dá o time, às vezes é o outro. O músico sabe que o lugar de parar a música, por exemplo, pode ser qualquer lugar, não é uma coisa careta como na música, assim, tipo... não, só pode parar quando terminar a forma, não. Pode ser que no meio... No contratempo da melodia vai ter que parar ali porque o circense vai fazer assim e nessa hora que ele fizer assim vai ter que parar para poder dar o suspense e ele fazer o truque. Então, se a gente, olhando de fora, assim, como um apreciador do circo de muitos anos atrás, o palhaço sempre é o prato que dá o suspense, não, o desfecho do palhaço. Né? A bailarina é a música, eu estava vendo até o músico seu que você entrevistou lá, é a valsa. Né? A bailarina não, a acrobacia. É um padrão que se repete? Como é que é? Então, antes tinha mais, né? Dentro dessas entrevistas que eu faço, que são os circenses veteranos, né? Que viveram essa época no século XX, somente de 40 a 80, foi uma época muito rica assim, para o circo, em que o circo itinerante, ele tinha sempre sua banda, sua orquestra, sua charanga. Às vezes os circos pequenos não tinham condições de ter sua própria banda, chamavam uma banda local. Então, aí tinha algumas coisas que se repetem, assim, que eu percebo nas entrevistas, assim, por exemplo, isso, a valsa, o Danube Azul é pro trapézio, e muitos circos tradicionais continuam. Hoje, com a coisa do circo contemporâneo, com as mudanças, com vários tipos coexistem de circo, né? Tipo circo de galpão, circo de soleil, circo escola, circo social, circo na academia. Então tem muitas outras formas assim. Então o próprio circo tradicional tá um pouco tentando seguir uma estética nova para poder entrar. Então assim não tem mais um padrão do que é para o quê. No circo de onde eu vim,
era muito livre, eu acho que muito tropicalista nessa coisa da música, era muito brasileiro, ao mesmo tempo muito livre, usava referência internacional. O circo tem isso interessante na música, porque o circo ele pode ter, teve durante todo esse tempo, tanto a música erudita, tanto músicas eruditas, como arranjos orquestrais e tudo mais, como usar a música popular, o que está em voga na rádio, na televisão, para poder fazer sucesso no circo e atrair mais público. Então o circo foi picadeiro para vários artistas de rádio. O circo era o Sesc, onde todo mundo queria tocar, porque era o lugar de ter contato direto com o público, né? Imagina, você ouvia aquele cantor, Nelson Gonçalves, ali na rádio, você doido para encontrar aquela pessoa, saber qual é a cara, quem é essa pessoa. Você vai no circo, Nelson Gonçalves fez muito circo, Luiz Gonzaga fez muito circo. O circo era o centro cultural itinerante que chegava onde nada chegava, foi muito importante para a música. E as dinastias se mantêm? Então, chegou desde a década de 70, 80, começou a ter escolas de circo. E começou também a ter a coisa da televisão, teve um impacto muito grande no circo, né? A ponto de alterar, inclusive, o horário das funções em função da novela. Né? E aí começou as dificuldades de colocar o filho do circense numa escola, no tempo que, por lei, há muito tempo é vigente uma lei que você tem direito de matricular temporariamente o circense para ele não ficar sem estudar. Mas mesmo assim é muito difícil. Então o circense acabava que não queria que o filho continuasse no circo. E começou a quebrar essa corda, essa transmissão oral de saberes, né? E começou a não querer passar aqueles conhecimentos, aquela coisa, para o filho ser engenheiro, o filho ser advogado, ser outra coisa, assim. E aí, na medida que isso aconteceu, e os circenses antigos começaram a virarem professores em escolas de circo. Foi daí que foi a junção desse circo novo, digamos, com o circo tradicional, assim, bebendo na fonte, mas criando outras coisas. E aí a gente tem muitas famílias que continuam, mas muita coisa se perdeu. Assim. Existe ainda o circo Orlando Orfei? O Orlando Orfei, ele faleceu, né? Ele faleceu tem uns 4 anos, eu não sei se o circo dele continua. Nos anos 70, 80 era o maior que tinha aí. Não, é uma das minhas dores não ter conseguido entrevistá-lo. Eu queria muito, porque ele usava muito a música, assim, ele tinha orquestra, ele tinha, brincava com dança das águas e tal. O chicote dele. Mas chegou a ser construída assim a parte de composições de músicas compostas no circo, ou eles eram mais versões de músicas já conhecidas? Então, tem de tudo no circo. O circo é muito interessante porque ele é muito aberto, ele é muito agregador. Então, tanto ele pegava esses repertórios mais antigos, mais de música erudita, inclusive, com a coisa da música popular do que está acontecendo, como muitas coisas, você pensar a riqueza do circo-teatro. Muitas músicas foram criadas para peças criadas para o circo-teatro, viraram músicas conhecidas depois. E muitas músicas conhecidas, sei lá, tipo Tonico e Tinoco. Dá um exemplo. Não, eu não toco elas, mas assim, tipo, posso cantar o Tonico e Tinoco? Tonico e Tinoco, tem o Ébrio também, tem Manolita, tem vários exemplos assim de arquivos que são músicas que elas... que o Ébrio, além de ter ido para o cinema, ele era também um tema de circo. Mas o Ébrio foi ao contrário. O Ébrio ele fez sucesso e virou uma grande peça de circo-teatro. Ele não foi do circo para fora. Essas relações, esses trânsitos são bem... Você falou do circo-teatro. Na minha infância, lá em Poço, os circos ficavam em frente de casa lá. Eu lembro do Cine Teatro. O Cine Teatro Bibi, que era um precursor das novelas, ou talvez um sucessor das novelas de rádio aí. É engraçado, né? Que o pessoal ia pro circo pra chorar, né? Você pensa assim, o circo, o pessoal vai rir. Não, muita gente ia pro circo pra chorar. Outro dia eu fiquei conversando com o Pitoco, sabe Pitoco? Sei. Pitoco tocou em circo. Tocou em Tumpira. Ele começou tocando bateria em circo. Ele tem histórias interessantíssimas. E aí ele falava, eu falei, Pitoco, mas que tipo de música você tocava no circo? Ele, música de ruedeira. Música de? Ruedeira. Aí eu, ruedeira? Como é música de ruedeira? Música de ruê de amor. Olha só! Então o pessoal ia pra poder ver aquelas músicas, aquelas serestas, aquela coisa, porque sempre antes de começar o espetáculo tem um que chama um quarto de... como é que eles falam? Um quarto de hora. Um quarto de hora que é da banda tocar, que na verdade não é um quarto de hora, é mais, assim, que eles ficam tocando até o público entrar e começar. Nesse tempo também, assim, quando você pensa em música no circo é muito complexo, porque não é só a música do espetáculo. Você pensa que essa relação é uma interface mesmo entre dentro e fora do circo, com essa coisa da banda, de músicos que não são circenses, que viajam com o circo, ou que são contratados na cidade. O circense chega na cidade, o secretário chega antes e fala, quem é o músico que tem aí, que toca um saxofone, um trombone, para poder chamar pro circo, porque não tem condições de viajar.
com a banda, né? Então tem sempre essa relação com a cidade, assim, não é uma ilha. Tá. Antes de falar da Lívia, compositora, toque uma sua. Vou aproveitar e tocar uma música que fala justamente do circo, né? E dessa coisa do risco do circo, que a vida já é muito arriscosa, né? Mas o circo ele leva isso ao extremo, né? Ele não quer saber de nada e bota, já que é assim, no risco a gente convive com isso diariamente, né? Melodia, dia de circo, não tenho saudade sem risco. Circo, risco, arrisca a faca na careca da mulher barbuda, atira a dor de descontente, mágica para o descrente, pensa que a vida é um sopro, passou, passou. Que estás mais vivo que morto, que torto, que tanto, que tararam, tanto, tantinho, tanto faz. Querendo, não vendo, desquerendo, temos todo o risco do tempo. Querendo, não vendo, desquerendo, temos todo o risco do tempo. Eita, ficou bem o estilo do fole. Vem cá, letra e música sua. Isso. Você começa com a composição quando? Por onde? Você fala, depende, cada música tem uma história. Não, que eu digo a sua carreira como na minha carreira, logo que eu comecei a tocar, foi engraçado, né, que essa história com a sanfona veio justamente do circo, nessa vontade de tocar um instrumento, não era uma coisa assim, quero ser sanfoneira, quero ser instrumentista, era, quero usar a sanfona na cena do circo, antes de fazer o trapézio e tal, só que aí eu peguei amor, né, e aí foi que foi. E aí, como é que foi pra arrumar uma sanfona? Minha tia tinha uma sanfona, aquela tia que sempre tem uma tia que tem sanfona, como você falou que tinha também, né? Tem uma tia. Tem uma tia que tinha uma sanfona que tava aquela sanfona ali escanteada, não se tocava mais. O tiribiribim. Todas elas tocavam. Todas. Aqueles livros Mário Mascarenhas, aqueles livros antigos e tal. E aí eu falando com ela, eu falei, pô tia, quando você morrer, já sabe o que eu quero de herança, né? Ela, o que é, menina? Você vai poder morrer? Eu falei, a sanfona. Ela, não espere eu morrer, não. Não fique me agorando. É sua. Aí eu tava na véspera do vestibular, eu fiz ciências sociais, a gente falei isso, fiz sociologia. E aí eu tava na véspera do vestibular, faltando um mês. Aí ela me deu a sanfona e tava com a alça quebrada, eu botei silver tape, me deu os livros Mário Mascarenhas. E eu comecei a tocar e a tentar entender. Eu olhava lá, dó, ia tentando ler, assim, meio que intuitivamente, mas junto com o livro, assim. E parei de estudar vestibular, né? Porque fiquei... Como é que é a escala aí na... Só ele tem ciclo de quintas, né? Então aqui tem o Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, e aí vai. Ciclo de quintas desce em quartas, então, né? Tipo, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. E aí, na diagonal aqui que você tá vendo, ele vem acordes maiores, menores, já prontinho, ó. Pô, mas tem uma lógica... Sétima. Xadrez, matemática aí, né? E o diminuto. Olha só. E dá pra brincar. Cromático, dá pra fazer tudo, assim. A onda é um instrumento de cego, você não consegue ver, né? Eu não consigo ver o baixo daqui. Então você vai criando uma geometria que vai... E tem essas três marquinhas, assim, do Mi, do Dó e do Lá bemol, que eles dão uma situada. Você passa a mão assim... e aí eles dão uma situada de onde tá o barato. Você aprendeu sozinho com o método aí do Mário Mascarenhas? Não, eu aprendi com um bocado de gente, né? Porque aí você vai pra rua, você vai pro circo, no circo tinha músico, então eu falava, como é que é o acorde maior? Ele me explicava, eu ia fazendo todos os acordes maiores, todos os tons. Como é que é menor? E aí com 4 meses eu fui chamada com uma banda, não tocava nada, tocava umas 4 valsinhas. E aí tinha feito uma primeira música que eu nem lembro mais, tá? Que eu não lembro outro dia, eu fiz um tango que eu não lembro. Mas já começou a coisa, respondendo a sua pergunta, começou a coisa de compor já tudo junto, porque é um instrumento que você está abraçado, né? Que tem muito som, que parece que reverbera aqui, no bucho mesmo, assim, da coisa, e aí ele inspira muito, outro dia foi uma tentativa de explicação técnica, porque o acordeão emociona tanto, né? Acho que não é técnico não, é de outro... É respiro humano mesmo, que você joga. Né? Então, ele vem com muita carga emocional, memória, geografias, com o circo pra mim, né? Com muitos lugares, com muito assunto, assim, já. Então eu já comecei querendo compor, assim. Aqui o circo explica a multimídia, essa síntese não, é o oposto de síntese que você faz no seu disco. A questão da letra e
dos versos? Como é que chega em você? Então, eu estava até comentando, né, porque eu acho que escrever foi uma coisa que veio antes de tudo pra mim, antes inclusive do circo, assim, porque era a minha expressão, assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive aquele meu... Com 8 anos eu peguei um caderninho meu que encontrei outro dia, todo de versinhos e tal, então foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E que em sociologia eu pude praticar no lado mais acadêmico da coisa, eu gosto muito de escrever, assim. E aí, só que eu não escrevia pensando em música, hoje em dia eu modifiquei inclusive a minha forma de escrever, porque eu comecei a compor muito canção, e eu sou uma sanfoneira da canção, não sou sanfoneira, eu gosto muito de instrumental, gosto muito de tocar pra cena, e é uma coisa que eu sou sanfoneira de tocar pra cena, mas sou sanfoneira da canção, eu toco com o Chico César, que é um mestre de canção, meu CD todo de canção, assim, eu tenho uma coisa com canção que é a palavra, o texto, só uma por coisa curiosidade, muito... com esse seu ecletismo, como é que você se dava na escola? Boa aluna! Boa aluna? Vocês acreditam que por eu parar de estudar para o vestibular, para começar a tocar sanfona, né, que eu ganhei um mês antes do vestibular, eu ganhei sanfona, parei de estudar, todo mundo louco estudando no vestibular, eu parei de estudar, passei em primeiro lugar. Olha só! A sanfona me fez muito bem. Olha Na só. faculdade eu entrei em primeiro lugar e eu saí com 9,4 de score. Então, assim, eu gosto mesmo de estudar, assim, eu gosto... E qual foi o seu... Você fez algum mestrado, o trabalho de conclusão de curso? Então, foi o TCC, né, que foi Música no Circo, colocando a música como essa interface entre o dentro e fora do circo, né? O circo como essa instituição sui generis porosa, em que tudo permeia, em que tudo agrega, assim. E aí, logo em seguida, o meu orientador queria que eu emendasse com mestrado, doutorado, enfim, seguisse. Só que eu já era artista, né? Então, assim, já sentia essa coisa do frescor, da vontade de expressar, de criar muito. Eu sabia que se eu entrasse nessa lógica, ia acabar virando uma uva passa. Dentro da academia, assim, ia ser muito... Porque eu gosto de ser boa aluna, então é uma coisa que toma muito tempo, né? Imagina, teve uma época que eu fazia os 3 juntos. Treinava circo 4 horas por dia, ia pra faculdade, estudava Hegel, Marx, voltava, ia pro estúdio, tocava com banda, eu enlouquecia. Eu já tinha um ritmo paulista em Salvador, assim. E aí vim pra cá e enlouquecer mais, né? Então eu era boa aluna, você já tava perto do que eu tava falando. Eu era boa aluna. Da letra aí, da maneira como você... E aí é isso, aí tem a coisa do... Eu preferi não emendar a coisa do mestrado e também do doutorado, porque eu acho que essa pesquisa da música do circo, ela deve seguir um tanto livre, para depois que eu fizer um acervo grande, né, de registro audiovisual com entrevistas com cientistas veteranos, eu decidi o que fazer com esse material. Um negócio, quando você pega o circo por aqui, pelo interior de São Paulo, é similar, as características são semelhantes da Bahia, do Nordeste? É engraçado, eu senti isso agora que não é. Não é, né? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Agora eu fiz Rio e fiz Pernambuco. E aí, quando você pergunta das músicas, inclusive, o Nordeste tem muito mais sanfona, né? O Nordeste é o circo do bode, né? Que não tem o leão, a girafa e bota o bode pra poder atravessar a taubinha e ser o grande número do circo. E o bode é musical, o bode só vai quando rufa a bateria e o bode vai junto. Então, assim... tem diferenças, assim, tanto em termos de estrutura, né, de condições, né, no Nordeste você pega relatos de pessoas circos que não tinham iluminação, que não tinham nada, que fazia espetáculo com luz de candeeiro. Olha só. Então, assim, tem coisas muito emocionantes, assim, nesse sentido. E o Sul, o Sudeste, né, que eu ainda não fui pro Sul, estou querendo fazer a próxima etapa Minas e Sul, para poder sentir também essas diferenças. Mas também, essas diferenças não são tão óbvias, assim, de se colocar, de generalizar, porque o circense é itinerante. Então, o circo que começou em Pernambuco está em Manaus agora. O cara que começou na Bahia está morando no Sul agora com o circo. Então, assim, é difícil dizer. Eu consigo te responder isso por conta de alguns circos que fizeram sua história no Nordeste, outros que fizeram sua história aqui. Mas, assim, em geral, tem muito trânsito, né? Como é que foi a aproximação com o Chico César? Chico César, ele postou outro dia no Facebook, foi engraçado que a gente se conheceu por MySpace, é verdade. Porque eu fui no show na Bahia, em Salvador, era o show do meu disco preferido dele, que é de uns tempos pra cá, um disco maravilhoso. E foi um show que durou umas 3 horas dentro do teatro. Ele fala que não durou, mas durou umas 3 horas. Eu lembro porque eu voltei pra casa eu ia voltar pra casa de ônibus, era um domingo, e eu fiquei preocupada com que horas se ia ter ônibus pra mim. E aí eu fiquei muito impactada, assim, com as composições, com a disposição dele, assim, você vê que é um artista sem preguiça mesmo, entregue, assim, totalmente no que tá fazendo.
Eu chorava no show, eu ria, era tudo ao mesmo tempo, assim, eu fiquei muito emocionada, assim, mandei uma mensagem no MySpace, mas achando que é produção, tinha o meu MySpace lá com minhas músicas, que logo que eu cheguei em São Paulo, o Oswaldinho produziu um demo pra mim. Aí eu tinha... Oswaldinho do Acordeon? Aí eu tinha esse demo lá no MySpace, que tinha lá algumas coisas. Você já estava em São Paulo, então? Eu vim em 2008, aí fiquei até 2010 e voltei. Tá. Aí nessa época eu tava lá em Salvador, e aí mandei, meio curto e grosso, assim, porra, parabéns, show sem preguiça, pirei. Uma coisa assim, bem curta e grossa. Aí ele respondeu. E a gente começou a ficar, tipo, a gente ficou assim, em contato, né? Não ficou amigo, porque amigo não fica assim, amigo, né? Aí logo em seguida, meses depois, eu vim pra São Paulo, passar um mês e fiquei 2 anos. E a gente se conheceu no primeiro dia que eu cheguei. Olha só. E aí depois de uns 2 anos eu comecei a fazer substituição de outros músicos, do outro sanfoneiro, pra ele. Quando o sanfoneiro dele não podia, eu fazia a substituição, né? Eu ia de sub, como a gente chama na linguagem de música, assim. E aí, até que a gente começou a fazer muito show em duo, fazer show o outro sanfoneiro acabou que tava tocando com muita gente, eu acabei virando oficial, de oficiosa eu fui pra oficial. E aí depois ele virou secretário de Cultura da Paraíba, eu voltei pra Bahia, ele foi pra Paraíba, a gente parou de tocar junto. Quer dizer, eu parei de tocar com ele. Aí ele continuou, ele foi fazer o disco Estado de Poesia com a galera de lá já. Eu achei que nunca mais ia tocar com o Chico, assim, já tava, pô, que ótimo, foi maravilhoso pra mim o tempo que eu toquei, mas acho que não vou tocar mais, né? E aí ele me chamou pra fazer os shows todos do Estado de Poesia, que é um disco maravilhoso, que tá aí circulando. E as influências no seu estilo de compor? Eu acho que tem muito Chico, assim, porque eu tenho o privilégio de conviver com ele e às vezes ele vem, assim, com a música nova pro show, inclusive, assim. Mas sempre tem música nova, sempre tá compondo, sempre tem, me manda por e-mail, então, assim, eu ouço muito, assim, escuto, também por tocar por ele, tenho a obrigação também de escutar todos os discos muito pra poder tá pronta pra o que vier, né? Os pedidos. Então, e sou fascinada pelo modo que ele... Eu aprendi muito com o Chico uma coisa que eu acho que é fundamental na música, que é a liberdade. Então essa liberdade de, tipo, como a música vem, respeite, você não precisa enquadrar a música. Então, essa coisa dos compassos ímpares no meio da música. O pai de todos, isso aí é o Caetano Veloso lá atrás, pra tropicar, né? Então, tipo, essa coisa dos compassos ímpares no meio de uma música, sei lá, 2x4, aí tem um compasso de 7, um compasso de 5. Tem muito isso no disco, assim, que foi uma influência muito de Chico, do tipo, não precisa acertar pra dar certinho apesar dentro de se considerar, assim, a composição da canção, os recursos instrumentais estão em todas. Então aí vem a influência. Oi? Toca mais um. Toca. Vou tocar uma que tem essa coisa das surpresinhas quando o músico vão tocar comigo. Mas esse compasso aí tem uma coisa, tipo, tem sempre umas surpresinhas assim que vem dessa linguagem. Essa é Vinha da Ida, que é o título do disco, pra vocês. Diva divina vida, vinha da ida, sai despedida, não quero ser minha. Vade a vida, me entregue seu risco, beleza sua casa, vila da minha. Beleza sua casa, vila da minha. Bate sem voz, vinha da ida, bate sem voz, casa. Eita vida. É de quando essa música? Essa música, acho que ela tem uns 2 anos. Ela é fresquinha, assim, Você compõe frequentemente ou como é que é? Como é que surge aí o processo de criação? Tem fases, né, que a gente compõe muito. Agora eu acabei de vir de uma residência artística maravilhosa. Então, vamos falar um pouquinho dessa residência que você estava comentando um pouquinho antes da entrevista. Como é que foi isso? Foi sensacional, é uma residência que junta 25 músicos de 17 países diferentes, e nenhum desses países são países, digamos, primeiro mundo. Então, juntou todas as musicalidades, histórias, afetos, narrativas de Marrocos, Palestina, Egito, Cazaquistão, Quirguistão, África do Sul, Zimbábue, Quênia, Colômbia, Brasil,
Estados Unidos, porque a residência foi nos Estados Unidos, né? E eles que bancam a história toda, né? Uma instituição chamada Found Sound Nation, que é dentro do governo americano, por incrível que pareça. Eu acho que também não sabe disso. A gente vai comentar um pouquinho antes. Apesar de ser dentro do governo americano, fazem junto todos esses músicos, mas não fazem a chamada diplomacia, o soft power da música americana. Não. Eles acreditam nessa música como uma ferramenta diplomática mesmo, como esse diálogo. É interessante, que eu acho que tem a ver, eu estava falando com eles assim, no feedback de reflexão, no último dia. Eu acho interessante porque tem a ver com micropolítica mesmo, de você acredita numa pessoa, você não acredita em 17 países diferentes. Entendi. Você acredita numa pessoa que vai voltar pro seu país com toda essa bagagem, porque é muita bagagem que a gente pega lá, e vai fazer alguma coisa, vai reverberar. E eles dão apoio, você pode continuar propondo coisas para eles, para poder continuar reverberando coisas por aqui, para projetos de diversas vinhas. Isso foi agora em pleno governo. Foi agora, muito louco. Voltei tem uma semana. Você tem uma estrutura que resiste até o dinossauro. A gente vai nas fendas, lá nas brechas, né? Usando a estrutura da máquina para poder transgredir, né? E dessa experiência, deu para pegar pontos em comum, assim, entre países específicos? Deu. Eu fiz um trio, inclusive, com a Yasmin El-Baramawi, que é do Egito, que ela toca oud, que é aquele instrumento que tem um bracinho quebrado. A percussionista da Colômbia, maravilhosa, Johanna. E você vai aprendendo muita coisa. Por exemplo, quando a gente pega um livro ocidental para estudar escalas, sempre tem lá uma escala árabe. E aí quando você vê, é uma escala, né? Eu conversando com a galera do Marrocos, do Egito, e da Jordânia, eles estavam me explicando que eles têm um sistema, como a gente tem os modos gregos, eles têm um sistema, modos, que agora esqueci o nome, mas tem um termo árabe para esses modos, que acho que são, não lembro quantos são agora, mas são vários modos, e cada modo, o improvisador, ele pode usar mais de um modo no mesmo improviso, como a gente pode... O modo que vale uma escala nossa, assim, mal comparando. Como se fosse a coisa dos modos gregos, né? Que são vários tipos de escala, né? Que vem dessa tradição mais ocidental da coisa. Eles têm, e o engraçado é que tem escalas que começam num quarto de tom. Então eles já começam sem referência, né? Tá. Eu nem tenho na sanfona para fazer um quarto de tom, alguma coisa, tinha que fazer um bendzinho. No pífano você consegue... Eu falo pra eles, eu não conseguiria tocar essa escala, porque a sanfona é um atalho, né? Você sentiu um pouco do sotaque nordestino em algum desses países aí? Sim, você pega toda essa coisa árabe e a gente toca junto, que sai que é uma beleza, né? Porque parece que essa interface, né, do sertão mouro que a gente tem aqui dialoga muito fácil, assim. Não tinha tanto a coisa do... a busca sonora lá era por resultados originais, assim. Então, assim, não era muito... Era o que fizesse lá. A gente gravou muita coisa. Vinha da ilha, que essa música que eu acabei de tocar, o produtor que estava lá gravando tudo falou... Eu toquei num show, aí ele falou... Vamos gravar essa música amanhã. Eu fiz uma versão dessa música com o percussionista de Marrocos, a percussionista da Colômbia, uma baixista americana, um violinista da Eslováquia, que mais? E eu, foi isso. E a gente fez uma versão lá que eu não sei quando vai sair. Mas o ritmo que você coloca aí é meu... Então, pra quebrar percussionista. Pra quebrar, é uma história, assim, mas essa música, ela veio bem pronta, assim, ela veio, falando da coisa de o que é que vem primeiro e tudo mais, a gente vai respondendo assim cascata, né? Porque um assunto vai emendando no outro. Essa música foi uma música que veio tudo junto, assim. Ela veio já a melodia com letra, com tudo. E essa letra aqui... E as temáticas de letra dos outros países? De letra dos outros países? Então, não tinha muito assim, não era tanto... Tinha muito improvisador, assim, rapper ou figuras que iam improvisando, cantando em cima, mas não era muito mais instrumental lá. Tá. Era muito mais uma coisa instrumental do que de canção, assim, não tinha muito... e muita improvisação tinha muito a ver com o que a gente estava vivendo lá, né? Com essa coisa do... a gente fazia muitas outras atividades, workshop para refugiados nos países. Eu fiz um workshop que era para o pessoal do Warm Spring, que era... bem no oeste americano, né? Então é como se fosse um quilombola, né? Mas uma quilombola, como se fosse... Só que indígena... Não fala mais nada, que se o Trump descobrir isso aí vai fechar. Não pode falar, mas a gente... Foi incrível essa experiência, assim, com os remanescentes indígenas do oeste. Olha só. No Brasil, como é que era visto por esses... É engraçado, teve um workshop que foi para 300 crianças
em Colorado. E aí a gente perguntava, estava com uma figura do Cazaquistão, da Indonésia, aí a figura do Cazaquistão perguntava, quem sabe onde é o Cazaquistão? Aí ninguém levantava a mão. Quem sabe onde é o Brasil? Todo mundo. Então, assim, o Brasil, todo mundo sabe onde é. Não, todo mundo... Aquele gigantão. Mas sabe que o Cazaquistão é muito grande? Eu não sabia disso. O Cazaquistão é o 9º maior país do mundo. É o 9º. É grande. Vai ter que virar o globo lá. Tipo assim, é grande também o Cazaquistão. O Quirguistão é pequeno, mas o Cazaquistão é muito grande. E aí dessa experiência surgiu composição nova? Surgiu, é difícil de mostrar porque é muita coisa de trio que tem a ver com essa interação mais contemporânea do jazz, assim, de tocar junto, assim, então é difícil de mostrar. Mas assim, a gente tocou muito junto, vai ter gravação em breve dessas coisas que a gente gravou lá, 2 músicas em trio que a gente compôs junto. E gravação lá ou vocês estão gravando remotamente? A gente gravou lá e a ideia é continuar gravando assim remotamente e a ideia é tentar fazer algum outro tipo de ação que a gente possa se encontrar para poder compor mais junto, para poder ter um repertório de disco de show e continuar com a coisa do trio, que eu acho que foi o grande legado assim para mim artístico da residência, foi que esse trio assim que a gente impressionante, uma figura do Egito, da Colômbia e do Brasil, a gente respira junto, a gente pensa junto assim. Eu fazia uma melodia, ela fazia outra, ia se fazendo assim. Se comparar o ritmo da Colômbia com Bahia, Pernambuco, aqui, qual o diferencial aí? Mas aí isso já é uma coisa assim, porque essa percussionista, inclusive, ela não tem muito essa coisa do mais, né? Do mais regional da Colômbia, do mais próprio, né, regional, né, porque do mais peculiar da Colômbia, da parte mais étnica, ela é meio minimalista, assim. Então ela é como se fosse um Sérgio Rezzi, só que mulher, tipo, ela é tipo dos detalhes, assim, ela vai improvisar, ela vai timbres, nuances, assim, ela tem umas cores próprias, assim, ela vai colorindo o som. O pessoal que às vezes precisa descobrir que o silêncio ajuda bem o passou. Essa música no disco tem um intervalo de segundos, né, que o pessoal sempre acha que o disco teve algum problema, né? Mas tem um silêncio no meio da música. Importante na música, sim. A vida passou ali, então tem que ter aquele silêncio, né? Então, toca outra sua. O que eu toco? Toco uma música que eu fiz pra minha avó, que é Tereza. Na verdade, na identidade ela é Terezinha. Minha mãe era Terezinha. Só que aí meu avô chama ela de Tereza, então Tereza é o apelido, na verdade, de Terezinha, que é meu grande xodó, minha avó. Os olhos de Tereza têm mar dentro uma represa. Os olhos de Tereza calmos, como quem esqueceu a pressa. Os olhos de Tereza, 5 partos, 6 filhos, 12 netos. Os olhos de Tereza são secretos, novelos, novenas, novelas. Os olhos de Tereza põem em mesa, almoço e janta. Um mareado de choro, os olhos dela, alegria e tristeza. Os olhos de Tereza ensinam e de jeito nenhum. Os olhos de Tereza são 2 lagos, 2 janelas para o mar. Navego a vela labirinto, por onde vão desaguar. Navego a vela labirinto, por onde vão desaguar. Mas aí a mão esquerda é o circo. Total, né? Eu brinco que é um bolero paraguaio. No disco que eu gravei. E aí eu tive a participação maravilhosa de Ferragutti nessa música. E Zé Manuel é um compositor pianista pernambucano, cantor maravilhoso, maravilhoso. E aí ele participou. A gente tem um show juntos também, que é com o mesmo trio, assim. Ele botou... Então, quando a gente pega a sanfona aí, você tem os diversos sotaques aí. Você tem o do Nordeste, do Paraguai, Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Você caminha por todos eles ou você especializou ali na... Eu gosto de caminhar, eu gosto de, na verdade, assim, de inventar também, assim, inventar uma coisa que eu não sei de onde é. Por exemplo, tem uma música que tem esse... Eu não vi nenhum
tocar assim. Um chamamé psicopata. É, e parece, é meio caribenho, é meio... Aí depois eu descobri, eu mostrei pra um sanfoneiro franco-português e ele falou, nossa, isso é muito música do Haiti. Aí ele mostrou uns sons que tinham muito a ver com isso e tal, mas eu gosto de brincar com essa coisa de... Eu tenho uma maior inveja de violão e guitarra, essa coisa do riff, né, de você fazer do violão, do voz e violão, né, que você... É tudo muito completo, assim, nosso ouvido, então, que... Nossa tradição cultural brasileira, né, voz e violão, eu tenho inveja e fico buscando na sanfona como pensar a sanfona como essa coisa que não é só floreio, mas uma ferramenta de acompanhamento mesmo, assim. Que os grandes violonistas que eu conheço, muitas vezes querem emular a sanfona na mão direita lá. Eu acho que é uma paixão, assim, é recíproca, essa paixão, assim, um quer ser sanfoneiro, o outro quer ser violonista, assim, mas tem essa coisa de pensar a sanfona como um acompanhamento, não só como um solista, que foi uma briga minha do disco. Eu falei, você pega vários discos de MPB, a sanfona parece como um floreio ali, mas não parece, você não ouve o baixo da sanfona, você não ouve a base. Eu falei, sanfona é uma orquestra, né? Nossa, eu falei, eu sou pão de sanfoneiro, eu quero que, e as músicas todas vieram disso, assim, às vezes eu construía um riffzinho e daí partia a música. Aí você tem quantos tipos de som aí nesse... Então, essa minha sanfona é a menorzinha, eu trouxe porque, né, cabe mais no bolso do que as outras, assim, pra poder vir pra entrevista, assim, mas eu tô com outras maiores que tem 13 timbres diferentes. Aqui a gente tem esse clarinete, né, o bassom e o master que junta os dois. A sanfona sempre foi de uma sofisticação. E aqui também tem esse. Dois timbres, um mais agudinho, um mais grave. Essa é pequena, assim, ela é mais uma sanfona mais estudante, mas tem outras sanfonas que tem muito, tem caixa de ressonância, tem mais recurso ainda, assim. Hoje a grande marca é Escândalo, ainda não? Não, na verdade, assim, a Escândalo fez fama no Brasil, assim, mas tem muita marca boa, como a gente estava conversando, né, tem essa cidade na Itália, no Castelfidardo, né, que ela tem muita fábrica sensacional de sanfona, assim. Então, essa é a Juliette, que é a mesma marca que Dominguinhos usava, assim, é uma marca que eu gosto muito. Mas a Escandalha é muito boa, a Escandalha é maravilhosa, assim, eu sou muito fã, assim, mas não tem mais uma coisa do tipo de qual é a melhor, tem muitas sanfonas boas e a Escandalha tá lá em cima junto. É que nem o violão aí que apareceu de luthier aí, bom nos últimos 20 anos aí. Antes você tinha 2, 3 luthiers, hoje é uma revoada aí. Ainda bem, né? Porque a gente fica com mais Claro. opção, né? A gente não fica refém. Claro. Bom, vamos para despedida então. Despedida, eu tava mais animada. Uma música que eu toquei muito lá na residência agora, a gente foi por 4 estados americanos, né, nessa residência. E aí todo final de show, o pessoal da residência fazia o programa do show e me botava pra finalizar. Porque essa música, todo mundo, dos americanos tudo cantando junto, e a galera da residência tocando junto, aí vinha um, improvisava em cima, chama Da Vida o que eu quero levar. Aí ela veio dessa coisa do riff também, aí já foi uma parceria minha com esse sanfoneiro franco-português, o Loic Cordeone, que aí ele me mostrando as coisas do Haiti da República Dominicana, ele me mostrou o compá, que é tipo um pré-lambada, assim. Eu falei, nossa, como é que você tocaria isso? Ele mostrando um som super maravilhoso de lá, assim, Mário Canonge. Aí eu falei, nossa, que groove maravilhoso, a bateria e não sei o quê. Como é que você tocaria na sanfona? Aí ele me mostrou esse... Que é uma coisa que você não... Um tipo de levada que você não vê o sanfoneiro brasileiro tocando, assim. E eu adoro ficar pesquisando isso porque me alimenta pra compor, assim, me leva pra um universo pra compor. E daí eu fiz essa música que é Da Vida o que eu quero levar. Da vida o que eu quero levar, da vida o que eu quero levar, da vida o que eu quero levar, da vida o que eu quero levar. Cada um que corte com a faca o seu pedaço, cada um que coma com a mão a sua vontade. Viver é dívida, promessa, dúvida, o amor é dádiva. Viver é dívida, promessa, dúvida, o amor é dádiva. Viver é dívida, promessa, dúvida, o amor é dádiva. Viver é dívida, promessa, dúvida, o amor é dádiva. Mas se acontecer que eu sair daqui, nem me deixe ir. Da vida o que eu quero levar, da vida o que eu quero levar, da vida o que eu quero levar, da vida o que eu quero levar. É tanta loucura que a gente procura no dia a dia, é muito caroço pra pouco osso, pra pouca coisa. Viver é dívida, promessa, dúvida, o amor é dádiva. Viver é dívida, promessa, dúvida, o amor é
dádiva. Viver a dívida, promessa dura, o amor é dádiva. Viver a dívida, promessa dura, o amor é dádiva. Chega de